E fica aquela ladainha infinda da pessoa se reclamando da decisão que tomou lá atrás e agora a pessoa foi abandonada, vamos dizer assim. O que é que se diz para uma pessoa numa situação dessa? Conciliadores e mediadores, e vocês que não são conciliadores e mediadores, mas são seres humanos, e pode acontecer isso na sua vida. A sua mãe pode estar nessa situação, uma tia sua, uma avó sua, um pai, uma pessoa querida sua que está nessa situação, que está nesse redemoinho emocional, que não sai dessa ladainha. O que você vai dizer para essa pessoa? Diz aí para mim. Também, isso, vira a página. Mas se a pessoa não conseguir virar a página, se ela ficar eternamente se lamuriando, gente, uma das ferramentas, uma de muitas ferramentas que você pode utilizar é essa que eu acabei de dizer. Cara, não existe decisões erradas, existe a decisão melhor que você pode fazer na época, pensando nas condições, no bem, nos seus objetivos, nas suas metas e com as ferramentas que você tinha, sim ou não? Claro! Então, por exemplo, até hoje eu agradeço o meu avô ter me colocado na escola técnica quando a minha família foi à falência e eu saí do 7 de setembro, colégio particular, porque eu saí do 7 de setembro, colégio particular, na 8ª série, e eu não tinha assim, a mínima noção de nada. Onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Minha família não tem mais condições de pagar um ensino para mim. E o meu avô me pegou pela mão e me levou lá para a escola técnica, hoje em dia IFCE, né? Instituto, né? E lá eu comecei a minha carreira de arquiteto, porque lá eu fiz o quê? Edificações. Então aquela simples decisão do meu avô de me levar para fazer um curso profissionalizante junto com o 2º grau na época, mudou completamente o rumo da minha vida, da minha história. Eu tinha ferramentas para eu mesmo tomar essa decisão na época? Não, eu não sabia nem que existia escola técnica. Meu avô, uma pessoa rude, uma pessoa só do comércio, uma pessoa não formada, sabia, conhecia, sei lá como, e me levou para lá e mudou a minha história. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês que faz muito sentido. Eu pensei que a maior parte da plateia ia ser de mediadores e conciliadores, né? Mas vocês, nós, todos trabalhamos, lidamos com desafios do nosso dia a dia. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Não existe decisão errada. Todo mundo entendeu, né? Você fez o melhor que você pôde naquela época. Então para de se lamentar, para de se lamuriar, que isso não vai dar resultados. Ponto. Ponto. Agora, com a decisão que você tomou lá atrás, aí vem a segunda pergunta. O que você aprendeu com essa decisão? Quais foram os aprendizados? Porque só o que eu pego é gente repetindo o ciclo. A pessoa caiu numa determinada área da vida, cometeu uma decisão que hoje se arrepende, e hoje está cometendo a mesma decisão. Vocês conhecem gente assim? Casa com um cara que bate na mulher. Aí a mulher separa, maior confusão, maior transtorno. Daqui a pouco casa com outro cara que bate nela de novo. Está vivendo o ciclo de novo. Está emocionalmente presa de novo. Se não for esse caso de agressão, estou falando muito de matrimônio porque tem muito a ver com a nossa lida de mediação e conciliação. Se não for esse caso de agressão, casa com uma pessoa, e aí isso é muito sutil, isso que eu vou dizer agora. Isso que eu vou dizer agora é muito sutil. Casa com uma pessoa de um determinado perfil comportamental, é viciado naquela pessoa, daquele perfil comportamental, não dá certo com aquela pessoa, se separa, começa um novo relacionamento com outra pessoa, com outro cabelo, com outra cor de pele, tudo diferente, mas o perfil comportamental o mesmo. Então, por exemplo, quem aqui já assistiu 50 Tons de Cinza? Só existe um povo mentiroso, um povo mentiroso. Vamos lá. Só existe o dominador quando existe o submisso. Só existe aquele que manda, que domina, que escraviza, que impõe, se a pessoa do outro lado se deixar ser submissa. Sim ou não? A gente costuma dizer que assim, a pessoa apanhar uma vez, tudo bem. Apanhou uma vez, eu estou usando o exemplo da violência física só como uma metáfora. A pessoa apanhar uma vez, tudo bem. A pessoa apanhar duas pode ter sido deslize, uma coisa aconteceu depois de tantos anos, né? A pessoa bateu uma vez, se reconciliou, foi para terapia de casal, não sei o quê. Passaram-se anos e a pessoa apanhou de novo. Tá, sim, ok. A pessoa apanha 3 vezes? E quando não é surra física? Quando é assédio moral? Quando é um comportamento que você impõe para outra pessoa baseado na sua
aristocracia, na sua eucracia, na sua egolatria. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então vamos lá. Inteligência emocional, então, seria a capacidade de tomar melhores decisões em relação à minha emoção. E aí eu pergunto para você, cutuca a pessoa do lado assim para ela não dormir? Dá uma cutucada assim, empurra. Básica. Básica, para a pessoa não dormir. Ninguém se mexeu. É o seguinte, o que são emoções? Diz para mim o que são emoções. Aí a pessoa diz assim, aquilo que a gente sente. Se eu te der um chute na tua perna, tu vai sentir? Vai sentir? Vai. Isso é uma emoção? Não, reflexo. Se eu pegar um martelo ortopédico e fazer assim no teu joelho, tua perna levanta, não levanta? Você sentiu? Isso é emoção? Não, é reflexo patelar. Então emoção não é o que a gente sente. E aí eu vou entrar num conceito que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque a gente geralmente, infelizmente, está imerso aqui em Fortaleza, principalmente, por isso que eu fiz muita formação fora. Infelizmente, às vezes a gente está imerso aqui em Fortaleza com palestras que faz só oba-oba, achismos, e não tem conteúdo, não tem ciência. Não é a minha praia. A minha praia é estudar e tentar dar para vocês alguns links, alguns insights, alguns conceitos que são comprovadamente, cientificamente comprovados. Então, por exemplo, emoção. A nossa mente, ela é um computador, ela é um biocomputador, ela é uma máquina biocomputacional. E ela faz as suas sinapses neurais, as suas ações e reações, baseadas em programações pré-estabelecidas. Saiba disso você ou não. Você já fez alguma coisa de que você se arrependeu depois, no sentido de dizer assim, rapaz, na hora eu tomei aquela atitude, eu não sei por que eu fiz aquilo, sim ou não? Aqui alguém já agiu por impulso, traduzindo? Gente, todo mundo, pelo amor de Deus. Então você está numa bolha se você não fez isso. Isso é uma ameba, uma parede. Claro que a gente já agiu por impulso, sim ou não? Disse uma coisa, né? Se expressou de uma determinada forma, às vezes tomou uma atitude que você depois assim, cara, como é que eu fiz aquilo? Na hora eu nem me dei conta. E o que são emoções? Emoções, queridos, são programas dentro da nossa mente para nos preservar, para nos defender e para nos tornar, permanecer vivos. Então eu vou explicar para vocês. Você está na savana africana, o jipe deu prego, calor de 50 graus, você sai do jipe para tomar uma fresca e você ouve aquele rugido de leão. Será para acordar se a pessoa está do seu lado. O que é que acontece na sua mente nos próximos meios segundos? É disparado um programa biocomputacional imediato. As suas pupilas dilatam, você para de peristaltar o intestino, evacua. Você sabe o que é evacuar, né? Sim ou não? Quem não sabe o que é evacuar? Outra aí, levanta o braço. Brinca não. Você evacua, você faz xixi. Por que você evacua? Porque você faz xixi. A primeira vez que eu vi isso foi na palestra do Mário Sérgio Portela. Eu fui atrás. Ele falou isso só como exemplo mesmo, é assim mesmo. Eu fui estudar, né? Antônio Damasio, uma referência que eu posso deixar para vocês sobre inteligência emocional. Neurocientista muito bom. E você evacua, por quê? Porque biocomputacionalmente você precisa ficar mais leve. O organismo precisa ficar mais leve. Para quê? Diz para mim. Correr ou lutar. Então o organismo, a pessoa, ai, fina as calças de medo. Foi. Isso não é força de expressão, não. Diante de um pavor desse, diante de uma situação dessa terrível, a pessoa faz nas calças. Mas por quê? Para ficar mais leve, para correr ou para lutar. Isso é computacional. Uma série de descargas de adrenalina, de cortisol, cai na sua corrente sanguínea. Para quê? Os seus músculos ficam mais retesos, o sangue sai do seu rosto. Não tem a pessoa dizendo, que foi o fantasma que tu viu, tá branquinho. Não é assim que a gente diz para o povo? Por quê? Porque diante do medo, o sangue foge de áreas do corpo que não são tão necessárias naquele momento para áreas que são mais necessárias. Diz para mim, que áreas, por exemplo? Os pés, os braços, os membros, né? Para você correr, lutar, fugir, né? Enfim. E isso tudo ocorre no seu corpo sem que você tenha tomado a mínima decisão consciente. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Agora me diz se isso não acontece com casais. Eu estou pegando muito exemplo do casal por conta da conciliação. Me diz se isso não acontece com casais. Me diga se isso não aconteceu já com você, pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui? Levanta o braço. Vamos ver se você levanta agora o braço. Ah, melhorou. Melhorou.
Já aconteceu de você gritar com seu filho, de você bater no seu filho, de você ser ríspido com ele, ou de você, ou não ríspido, mas de você não prestar, por exemplo, o menino chega, pai, olha aqui, pai, ó, essa prova, pai, eu tirei 7,8. Para ele é uma nota fantástica, extraordinária, porque ele tem dificuldade nessa matéria. Aí você diz assim, estudado, 7,8. Olha o tipo de empatia, olha as crenças que você está gerando naquela criança, de identidade, capacidade e merecimento. Ele vai ser um ser humano, se você fizer isso repetidas vezes, é claro, ele vai ser um ser humano que vai crescer se achando pior das criaturas. Sem crenças de capacidade, sem crenças de merecimento. Quer ver? A frase que mais destruiu uma geração, talvez a minha, não sei a de vocês, a minha, a frase que mais destruiu uma geração acerca da capacidade de merecimento. Quer ver? Pai, tirei um 10, pai, 10. Não fez mais do que a sua obrigação. A frase que mais destruiu uma geração de pessoas em relação à sua capacidade de merecimento. Poxa vida, uma das coisas que eu digo, para os meus clientes de neurocoaching, poxa vida, quando você alcançar uma meta, ou pelo menos uma etapa daquela meta, uma parte daquela meta, a gente faz isso em gestão de projetos em grandes empresas, isso que eu vou dizer agora. Celebra, comemora, sim ou não? Agora, se tu está fazendo regime, não vai comemorar comendo uma pizza e tomando um sorvete, pelo amor de Deus, né? Que não é o caso, né, cristão? Ou então a pessoa está estudando para concurso, aí fez um primeiro concurso que não é o concurso da vida dele, da vida dela, mas ali passou em classificados, aí agora eu vou me dar um mês de folga que eu preciso para minha mente. Não é isso. É você celebrar para que a sua mente ela crie o gatilho mental da rotina. Vira para a pessoa do lado que eu estou aqui e diz assim, gatilho, rotina e recompensa. Muito fraco. De novo, gatilho, rotina e recompensa. Por que é tão difícil a gente mudar? Porque a gente não entende a estrutura neuropsicológica do hábito. Isso que eu acabei de dar para vocês está no livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg, no amarelo. Talvez você já tenha lido. Se não, aliás, nas suas promessas de final de ano, quantos livros você se prometeu ler esse ano? Tirando 50 tons de, mais o quê? Escandaloso, mais não sei o quê, né? Hein? Quantos livros você se prometeu ler? Quantos você se determinou a ler esse ano? Outro dia eu estava numa associação de funcionários, de vendedores, estava dando uma palestra no auditório cheio. Aí disse assim, quem aqui sabe que é o autor dos seus resultados, o protagonista da sua vida? Porque dependendo do público, a gente tem que usar um pouco mais de entonação para as pessoas se motivarem. Aqui não, vocês já estão dormindo, não tem problema eu alterar o tom, não. Quem acredita? Todo mundo, eu. Quem sabe aqui que no final do mês quem vai botar o alimento no prato dos filhos é você? Eu. Quem sabe que é o responsável por bater suas próprias metas, por vender mais, né? E vai sair daqui fazendo, eu. Senta. Quem aqui fez um treinamento no último ano do próprio bolso, leu um livro, fez uma viagem para um congresso, enfim, qualquer coisa de capacitação do seu próprio bolso, tirou do seu próprio bolso para fazer, para investir na sua carreira? Ninguém levantou o braço. Então o que a gente vê na sociedade é um bando de crianças cheio de mimimi, eu me incluo nisso, muitas vezes, nesse comportamento destrutivo, deletério. É um bando de crianças querendo que o outro me dê alguma coisa, alguém proporcione para mim aquilo que eu desejo, que eu almejo, e eu volto para o exemplo do rapaz lá do café da manhã. Campeão, tu acha bom café da manhã? Te levanta às 5 horas da manhã e faz. Faz sentido isso, gente? E para de reclamar. Porque se você faz, se você é proativo, se você vai atrás daquilo que você quer, que você deseja, que você sonha, vai chegar um momento, se a pessoa não corresponder, que você vai ter propriedade para dizer o seguinte, olha, investir X meses, X anos nesse relacionamento, a pessoa não muda. Agora eu vou para outro, só que você vai para outro melhor. Você vai para outro relacionamento crescido. Ao passo que você passa 10 anos reclamando da mulher que não acorda de manhã para fazer seu café da manhã, eu sei que aqui não tem gente assim. Você vai o bebê chorando, que parou no tempo 10 anos de crescer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Faz sentido isso, gente? Sim ou não, gente? Sim. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, Então, eu pergunto para vocês, falando de perfil comportamental, qual é o perfil ideal? Então, é uma pessoa mais racional? É uma pessoa mais emocional? Qual o perfil ideal? Diz para mim. Hein?
Mais racional ou mais emocional? Não, se não está clicado no som, deixa, viu? Não precisa passar não. Qual é o perfil mais adequado? Qual o tipo de pessoa mais adequada para o ambiente de trabalho? Olha para mim. Mais racional, mais emocional, mais competitiva, mais colaborativa, mais paciente, mais na dela, mais proativo, mais aquela pessoa que chega junto mesmo e faz. Qual é o melhor perfil de ser humano? Qual é? Depende do trabalho que ela vai fazer. E dependendo do trabalho que ela vai fazer, você tem que ter na equipe, Chapéu, pessoas dos vários tipos de perfil comportamental. Sim ou não? Eu, por exemplo, na teoria dos temperamentos de Hipócrates, que é uma das teorias de perfil comportamental, a que eu gosto mais, particularmente, a mais antiga, que eu gosto mais de trabalhar, meu temperamento é sanguíneo comunicador. Então eu gosto de falar, gosto de me expressar. O que dentro do trabalho, por exemplo, é bom, aí eu vou falar aqui dos perfis para você se identificar, porque a gente não vai fazer agora o questionáriozinho, tá certo? Demoraria muito. Mas vocês podem depois a gente fazer algum curso aqui e a gente fazer mais aprofundado, né, Mariana? Para eles fazerem com questionário, para você saber bem direitinho qual é o seu perfil comportamental. Mas vamos começar pelo sanguíneo, que é o meu. Então, por exemplo... Cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos, com certeza. Então, por exemplo, você que levantou a sua mão de extrovertido. Levanta de novo agora, extrovertido. Vai, meu Deus do céu, nasceram alguns extrovertidos agora. Não tinha, não. Então, você que levantou sua mão de extrovertido, em geral, isso que eu vou falar aqui é só uma ideia, não é para botar ninguém dentro de uma caixinha fechada, é só uma ideia, é só um insight. Em geral, você é, ou mais sanguíneo, comunicador, ou mais colérico, realizador, determinado. Então vamos lá para vocês poderem se descobrir, para vocês, de repente, conseguirem se relacionar melhor com a mãe, com o pai, com o irmão, com o esposo, marido, filho. Sanguíneo, que sou o meu, né, que é o meu temperamento, que é o mesmo do Claudinho lá atrás, que está conversando com o Paulo Henrique. Tá não, né? Está comentando a palestra, né? Tu não é sanguíneo não, não. Imagina, tu... Hã? Não, tô dizendo, mas tu não é sanguíneo não, né? Tu não gosta de falar. Hã? Tu fez? Não deu sanguíneo? Isso é importante que ele está fazendo, você está falando. Às vezes a gente faz um questionário e naquele momento da nossa vida, viu, Claudinho? Sanguíneo com o quê? Com melancólico? Foi? Porque depende muito, Claudinho, também do momento que você está vivendo. Por exemplo, isso que o Claudinho falou é muito importante. Às vezes você entra na internet e faz um questionário lá de perfil comportamental na internet. Não tem orientação, não tem devolutiva, não tem alguém que te explique. Aí você se taxa um determinado perfil. E às vezes você está vivendo uma situação difícil, conflitante, desafiadora na sua vida, que está lhe fazendo a ter um perfil adaptado para aquele comportamento. Naquele momento. Então, às vezes, você não alcançou a ascensão profissional que você fez as tripas coração nos últimos 3 anos para alcançar, ainda não alcançou. Você levou um pé na bunda do marido, da esposa, seu filho, não sei o quê, e você está num momento muito ruim, muito mal, se sentindo assim a pior criatura da face da terra, achando que tomou as piores decisões, achando que acabou, sua vida acabou. Sabe, você vai responder um questionário desse, vai dar assim perfil depressivo. Sim ou não? Depressivo. Aí vai piorar a situação. Por isso que eu digo assim, a análise de perfil comportamental ela é tão somente uma primeira ferramenta para você se embasar, para você ter tolerância com você e você ter tolerância com o outro. Preste atenção, fica comigo, que esse aqui é o núcleo da nossa palestra hoje. É a coisa mais, talvez, importante da nossa palestra hoje. Fora a atividade aeróbica que a gente vai fazer já já. Então, dentro de uma equipe, como disse o Charbel, só estou falando Charbel, Claudinho, PH, são pessoas que eu conheço do meu setor, né? Se não eu conhecesse mais gente, eu falaria o nome de vocês. Dentro de um perfil, de uma equipe, olha só essa frase. É necessário aquele que cria? Sim ou não? Ok. Criou, teve a ideia, teve o insight, criou, está criando ainda ao longo do processo. É necessário aquele que toma as rédeas e realiza e faz acontecer? Porque senão fica o povo só ali criando e ninguém sai daquela criação infinita. Muito bem. É necessário então aquele que pega as rédeas pela mão e faz acontecer. Sim ou não? Sim. É necessário aquele que comunica, aquele que cria pontes, aquele que interage, aquele que motiva a equipe, aquele que às vezes vai num, vai no outro, tira uma dúvida, consegue congregar. É necessário esse perfil? Sim.
E por fim, é necessário o executor, o operacional, ou seja, aquele cara que você bota ele para fazer uma tarefa aqui, meu amigo, pode contar, ele vai fazer. Ele não vai se desmotivar ali, ele sai, vai, atende o telefone, bebe uma tal, mas ele senta na maior parte do tempo e faz, sim ou não? Sim. Bote um sanguíneo como eu para fazer uma tarefa operacional burocrática, 20 anos da vida, eu me mato. Eu me mato, eu me desinteresso. Com 2 meses, 3 meses, eu chego para o meu chefe, minha chefe disse, rapaz, me bota para fazer qualquer outra coisa, capinar, né, batear ali uma areia ali, levantar uma laje. Mas pelo amor de Deus, me tire disso aqui. Porque em geral, os extrovertidos, sanguíneos, comunicadores, eles gostam de atividades sinestésicas, eles gostam de atividades desafiadoras, eles gostam de estar sempre num projeto novo. Por exemplo, quem nunca, né? Só eu. O sanguíneo é aquele, se você é assim, você é sanguíneo, viu, meu filho? Não negue não. O sanguíneo é aquele que, por exemplo, começa várias coisas na sua vida e nunca termina. Sorrisos. Começa vários projetos. Você está fazendo o que da sua vida, meu filho? Estou fazendo mestrado, doutorado, estou fazendo curso, estou fazendo a minha 4ª faculdade, agora estou no 3º casamento, vou agora o Ironman, minha meta é Ironman no final do ano. Gente, pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu faço no curso de metas ok, desenhou a sua meta, desenhei. Essa sua meta, ela é ecologicamente sustentável? O que é uma meta ecologicamente sustentável? Ela faz bem para você e faz bem para os que convivem com você. Uma vez eu peguei um cliente de coaching, né, executivo coaching, uma pessoa que queria, enfim, aumentar as vendas dele, trabalhar de maneira mais focada, mais assertiva, e eu, como sou muito disperso, muito desfocado, tive que estudar muito a minha vida sobre foco, sobre concentração, sobre hiperfoco, técnica Pomodoro, lei de Emmett, lei de Parkinson, para poder ter ferramentas para trabalhar em mim e trabalhar nos meus clientes, né? Abre aspas, chegaram para um técnico, como é que é o nome daquele técnico, Charbel, que agora é do Los Angeles Lakers, mas que foi do Chicago Bulls, do Michael Jordan, aquele brancão, do bigode, tu se lembra? Se lembra não, né? Um brancosozão, né? Chegaram para ele, foi quando o Chicago Bulls foi pentacampeão seguido, uma coisa assim, com o Michael Jordan e companhia limitada. Chegaram para ele e o repórter se chamou para ele assim, você não se sente constrangido? A pergunta foi mais ou menos assim, de ser um técnico branco e só ter jogadores negros, né, no seu time? Ele disse assim, os técnicos brancos são os melhores do que técnicos negros. Aí o repórter fez esse fiche aí que vocês fizeram. Mas por quê? Mas porque nós temos menos capacidade sinestésica, motora, de jogar basquete tão bem quanto os negros. Os negros, eles têm um corpo, uma fisiologia, uma sinestesia, uma evolução, que eles são muito melhores jogadores do que nós. Muito melhores. É fato, não é? Tem mais jogadores negros norte-americanos na NBA do que branco, mas muito. Talvez 80-20, 90-10. Aí o repórter querendo entender onde é que ele ia chegar. Na quadra, quando eu jogava, para eu poder chegar perto, não era alcançar, não, era chegar perto dos números dos meus amigos negros, eu tinha que treinar mais, eu tinha que estudar mais técnicas, eu tinha que fazer mais seminários, eu tinha que entender como é que eu arremessava, como é que eu quebrava a munheca para a bola poder entrar, para ter controle. Eu tive que estudar mais para poder chegar perto, arranhar o desempenho dos meus colegas que faziam isso de uma maneira natural. Faz sentido isso que eu estou dizendo, gente? Tiger Woods, né? Tiger Woods, né? Essa frase não é dele, mas Tiger Woods é atribuída a ele, mas não é. Tiger Woods, ele treinava desde criancinha, ele era, como é que é o nome daquele carregador de táxi de golfe? Tem um nomezinho, alguém sabe? Enfim, ele era carregador de táxi de golfe, né? O pai dele era carregador, botou o menino para acompanhá-lo, e ele era carregador de táxi de golfe, de bolas. Então o pessoal terminava ali o circuito, eu não sei se o nome é circuito, enfim, terminava ali os 18 buracos, 9 buracos, enfim, e ele ia treinar, ele pegava as bolinhas e ia treinar desde criança. Desde criança. Então, as habilidades que você não tem, não é pra você ficar chupando o dedo, choramingando, achando ruim, não, vai desenvolver, cara. Eu, para passar nos concursos que eu passei, viu, Chapéu 10? Ouviu, né? O Chapéu tudo ali tá com rapidinho lá no setor. Cadê, Marcos? Não passa nos 10 concursos? Cadê tu agora, 10 concursos? Mas é, isso é bom, viu, Chapéu? O Chapéu, ele é o meu super ego. Mas é porque a gente é muito parecido. Uma vez eu cheguei, não sei se foi pra ti, Chapéu, que eu cheguei, eu falei isso hoje de manhã lá no curso para juízes, sabe? Mas eu não sei se foi pra ti, não. Mas, eu não sei se foi pra ti lá no vídeo extraordinário, no hotel, não sei. Talvez foi, não sei. Existem 4 tipos de temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico.
Colérico e sanguíneo são extrovertidos, pessoas que falam, se expressam bem. Melancólico e fleumático são mais introvertidos. E Jung vai fazer essa divisão dos introvertidos para os extrovertidos, né? E eu não sei se você já viu essa outra pessoa. Eu sei que a gente estava no treinamento, segundo, terceiro dia de treinamento, a pessoa estúpida, grossa. Aí a pessoa chegou para mim e disse assim: sim, mas afinal de contas, eu fiz esse questionário aqui e não entendi não. Meu temperamento lá é sanguíneo, é? Não, seu temperamento é equíneo. É um quinto, extrapolou Hipócrates, né? Mas quem nunca, né? Quem nunca assumiu a carapaça, né? A carapuça, né? Quem nunca botou a máscara de equíneo, às vezes a gente dá umas patadas nos outros, que pela hoste, né? Se fosse conosco, a gente já estava, né? Fazendo o maior melindre. Então vamos lá. Se você é extrovertido, você pode ser colérico ou sanguíneo. E se você é introvertido, mais introvertido, você pode ser fleumático ou melancólico. Agora vamos para as dicas. Essas duas dicas agora são batata. Se você, independentemente de você ser extrovertido ou introvertido, se você é mais focado em metas, coisas, do que em pessoas, aí vamos separar já aqui o joio do trigo, tá? Se você é mais focado em metas, fazer, realizar, e pessoas nem tanto, e você é um extrovertido, você é um colérico. Colérico não é aquele que explode. Esse nome é muito ingrato na língua portuguesa.